Bom, estamos aqui na nossa segunda aula, segundo tema e segunda ministração, enfim. E nós vamos falar neste momento sobre a lei da semeadura. Ah, todos nós sabemos disso, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Aquele que semeia da carne ceifará a corrupção, que semeia do espírito ceifará a vida eterna. Então, esse é um versículo chave mostrando a lei da semeadura, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Plantou um determinado tipo de semente, é aquela semente, ou seja, é daquele fruto que você vai colher, não tem para onde correr. E o que, que isso tem a ver com a prosperidade? Tudo, né? Tudo a ver com a prosperidade. Você vai entender um pouquinho a mais lá na frente sobre outras coisas que nós vamos falar relacionada a essa questão da lei da semeadura, onde nós entendemos que essa é a verdadeira prosperidade sobre a luz da palavra de Deus, né? Sobre a ótica de Deus. Mais uma vez eu quero enfatizar isso, porque é o que eu estou te mostrando aqui, provando que é a palavra de Deus que está dizendo isso, ok? E aí nós vamos lá no finalzinho entender um pouco mais sobre a questão de dízimo, sobre a questão de oferta, se essa é a chave para a nossa prosperidade, para um crescimento financeiro e outras áreas também, enfim. Ok? Então, dando continuidade aqui, no capítulo 3, logo de início, né, lá em Gênesis, quando o homem peca, Adão e Eva erraram, Deus disse que o homem, né, Adão, Eva, enfim, eles iam comer do suor do teu rosto, ou seja, você vai comer o pão, você vai receber o alimento através do suor do teu rosto, ou seja, a partir daqui você tem que trabalhar. Você vai ter que plantar para colher. Tá vendo esse jardim ó, que eu te dei de mão beijada? Enfim, não vai ser desse jeito. Você vai ter que começar aí a trabalhar, a plantar para colher, ok? Então, muitas vezes a gente acha que Deus tem que fazer, eh, não que ele não faça milagres, enfim, mas a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar, como eu disse aí. E segunda Tessalonicenses, lá no capítulo 3 versículo 10, se você puder agora dar uma pausa neste vídeo, dá um pause aí, vai lá em segunda Tessalonicenses, capítulo 3 versículo 10 e vê o que está escrito ali em relação ao trabalho, ok? Bom, nós podemos ver então que Deus, em Deuteronômio, lá no versículo, capítulo 28, versículo 1 ao 15, ele fala sobre as bênçãos, mas que essas bênçãos elas são condicionais, né? Nós podemos ver isso. Capítulo 28, versículo 2, ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Então, para nós colhermos as bênçãos de Deus, fica muito claro aqui que a gente tem que plantar o quê? Eu tenho que plantar só o dízimo e oferta. Não, nós temos que plantar a obediência de se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, ou seja, se você pôr em prática tudo aquilo que você está ouvindo, todas essas bênçãos, são muitas bênçãos, vão vir sobre a tua vida, ou seja, elas vão te seguir. Não, não somos nós que temos que ir atrás das bênçãos, o que Deus está falando. Elas é que vão vir atrás de nós, ou seja, elas vão nos acompanhar, vão seguir a nossa vida. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Mas nós podemos entender aqui que nós temos que plantar o que então? A obediência, porque é condicional. Então fica muito claro, né? Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, seja bênçãos ou seja maldições também. As maldições, como está escrito lá também em Deuteronômio, que fala sobre bênçãos e maldições. Agora, o que, que é mais importante sobre essa questão da lei da semeadura? É como eu devo semear? Sim, mas nós vamos falar em primeiro lugar aqui como nós não devemos semear. É a maneira que nós não devemos agir, a forma que nós não devemos semear. Por quê? Porque Deus está olhando diretamente para o nosso coração, para as nossas intenções. Então, como é que eu devo, ou melhor, como eu não devo semear? Lá na primeira epístola, né, primeira carta
João capítulo 4, versículo 18, nós vamos entender que o verdadeiro amor ele lança fora o medo. Então, como nós não devemos semear por medo? Tem muita gente que dizima por medo, né? Nós vamos entender isso um pouco mais à frente, não é verdade? Muitas pessoas que fazem, que ofertam, que obedecem por medo, não é nem temor, é medo de Deus. E o verdadeiro amor, como a palavra diz, ela lança fora o medo. Então, nós não devemos semear por medo. Deus não se agrada disso. Nós não devemos semear também por interesses errados. Lá em Tiago, né, Tiago capítulo 4, versículo 3, vai dizer que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Porque aquilo que nós pedimos, nós queremos gastar para o nosso, ou seja, usar aquilo para o nosso próprio bem. Ou seja, o que Deus tem a ver com isso? Nada. Isso é para a glória de Deus? Não, simplesmente é para o meu deleite, é para o meu próprio prazer. Então, Tiago vai dizer: ó, vocês não vão receber, porque na verdade o coração de vocês, a intenção de vocês, naquilo que vocês pedem, naquilo que vocês estão buscando, Deus não está relacionado, Deus não tem nada a ver com isso. E olha, quando os Salmos ali 37, 4 vai dizer: deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. O que significa esse deleite, se deleitar em Deus? Significa, sabe, se agradar do Senhor, significa buscar a Ele, a palavra dEle, se alimentar dEle. Aí ele vai conceder o desejo sim do nosso coração, porque nós vamos estar aliançados nele. Olha a diferença, nós vamos estar totalmente conectados, nós estamos em primeiro lugar nos deleitando em Deus para que Ele conceda o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração vai estar aliançado a Deus, até porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as outras coisas, está falando a respeito das nossas emoções, que a gente se frustra, a gente se engana demais, a gente não pode ser guiado através do coração, através da nossa alma, e sim do espírito, e sim da palavra. Então, se nós queremos prosperar, nós devemos entender isso, nós devemos nos deleitar em Deus em primeiro lugar. É fazer o que você está fazendo aqui, é buscar a vontade dele, a palavra dele, para entender, poxa, eu quero viver de uma maneira plena, de uma maneira completa. Existem muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas que estão vivendo aí de uma forma religiosa, que infelizmente aprenderam, né, de uma maneira errada e não conseguem viver de uma forma plena. E o que você está recebendo aqui nessa hora é exatamente isso, de viver de uma maneira plena, né? A plenitude da palavra, do Espírito, ou seja, ser próspero de forma verdadeira, de forma correta, daquilo que Deus realmente espera de nós, ok? E aí, então, Tiago, ali no capítulo 4, versículo 3, ele vai falar exatamente isso. Então, nós começamos a desmistificar aqui algumas coisas do que nós acreditamos, algumas crenças, né, que nós temos de forma limitante, até mesmo em relação à palavra de Deus, que nos limita, ou seja, que nós achamos que é somente aquilo ali, quando na verdade não é. Nós começamos a aprender aqui, poxa, quer dizer que para eu receber, eu preciso estar aliado àquilo que é propósito, àquilo que é vontade de Deus para a minha vida. Sim, gastar com seus próprios deleites, como ele está dizendo, é isso, é por isso que você não recebe. Por que você não está recebendo? Porque quer dizer, aqui está uma das chaves. Aqui está uma das formas. É só isso? Não, não é só isso. Tem muito mais ainda. Como eu disse aqui, nós temos 7 ministrações, 7 aulas. Essa aqui é somente a segunda, para nós entendermos o que nós temos que fazer para viver essa verdadeira prosperidade. Então, uma outra forma que nós não devemos semear é semear sem fé. Ali em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É necessário que todo aquele que se chega a Deus creia na sua existência e que é galardoador, ou seja, que vai receber presentes da parte de Deus, que é galardoador daqueles que buscam o Senhor. Então, neste caso, inclusive, não é confiar que Deus ele vai abençoar. Não, eu faço por fé e eu tenho certeza que Deus ele vai me abençoar. Não, não, não. É, 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 é você fazer por fé, não é acreditar que ele vai, é acreditar que ele já fez, que ele já abençoou, que ele já fez na nossa vida, que ele é fiel
não só para fazer, mas que ele é fiel e que ele já fez em nossa vida, que ele está agindo em nosso favor, ok? E eu quero deixar aqui eh, para a próxima aula, né? Nós vamos dar seguimento na próxima aula sobre a lei da semeadura e, no caso aí, vai ser a parte 2 desse ensinamento, dessa ministração, e eu te aguardo no próximo vídeo, ok? Que Deus abençoe a sua vida.